noite, paz seja com todos. Obrigado, Alexandre. É interessante nós ouvirmos tudo que tem acontecido, né, na igreja, na nossa vida, no contexto, né, fora do nosso círculo. Mas viver um avivamento, né, muitas pessoas fazem uma confusão, que avivamento não é abrir igreja, né, não é nada disso. Avivamento é muito intensivo, é muito pessoal, e é um mover do Espírito Santo, onde as pessoas se desprendem do eu, sabe? Ninguém está vendendo um peixe, mas todos trabalham para a venda de um peixe, né? E isso é um avivamento, onde o Espírito Santo nos leva a algo maior. Toda vez que Deus quer fazer algo na terra, primeiro Ele traz uma onda de avivamento, que é uma onda, né? O avivamento, ele vem para justamente nos incomodar. Já tentou ficar parado quando você está na praia e você fala, eu vou entrar mais um pouquinho, vem as ondas do mar e você suporta aquilo, e você vai vou falar uma palavra antiga, adentrando. Quem sabe o que é isso? É o tal do antigo, né? Então você vai querendo se aprofundar até o ponto daquela onda te tirar do lugar, né? E você fala, opa, peraí, eu me movi. Então a onda, o Espírito Santo faz isso. Ele nos tira do chão, nos tira do lugar, né? Quando nós começamos a viver isso, né, o avivamento de Deus, nós começamos a surfar nessa onda, vamos dizer assim, e deixar o Espírito Santo nos conduzir. Isso é avivamento. E o Espírito Santo nunca vai conduzir você para o lado errado. Vai sempre te conduzir para o lado certo, vai sempre te direcionar para a vontade de Deus, para a vontade do Pai. E quando Deus, Ele olha e Ele percebe que nós estamos nessa onda, nesse avivamento, aí Deus faz, aí Deus realiza, né? Aí as pessoas começam a se desprender daquilo que elas são, daquilo que elas têm, né? Por isso que Paulo dizia, já não sou eu mais quem vivo, é Cristo que vive em mim. Por que ele disse isso? Porque ele estava com certeza, gente, para escrever o que ele escreveu, num avivamento tremendo. Imagina isso, gente. E aqui nós vamos, né, falar sobre Romanos, que nós já estamos trazendo, e até finalizando o que Deus tem para nós nessa noite. E eu queria falar a respeito do capítulo 10 de Romanos, que eu acredito que é uma chave de todo esse trabalho de Romanos, aonde Paulo chega a uma conclusão sobre justificação, sobre salvação. Então, se você quiser me acompanhar no capítulo 10 de Romanos, eu quero ler para você. Irmãos, o desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para que se salvem, pois lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento, visto que não conheceram a justiça de Deus e procuraram estabelecer a sua própria justiça. Não se sujeitaram a que vem de Deus. O fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo, o homem que fizer estas coisas viverá por elas. Mas a justiça que vem da fé diz assim, não pergunteis em teu coração, quem subirá ao céu? Isto é, a trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo? Isto é, levantar a Cristo dentre os mortos. Mas que diz, a palavra está junto de ti, está na tua boca, no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Como diz a Escritura, todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há diferença entre judeu e grego. Um mesmo é o Senhor de todos, rico com todos e com os que o invocam.
porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedeceram ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Amém. Que Deus possa nos abençoar através dessa palavra, que foi dita de um momento muito único e muito especial. Aqui nesse capítulo 10, a intenção de Paulo não era confundir ninguém, pelo contrário, era trazer esclarecimento. Imagina uma cultura onde os judeus estavam sobre os domínios de Roma. Os judeus aqui, como Paulo começa dizendo, estava preocupado em outras coisas físicas e deixaram de lado as coisas espirituais. E ele começa assim dizendo: olha o desejo e a intenção de Paulo em advertir aquele povo judeu, embora ele falava isso aos romanos, dizendo assim: o meu desejo, o desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é que se salvem. Aí eu pergunto: não existia salvação para Israel? Nunca existiu? Claro que existiu. Israel servia a Deus diante da lei. Israel com certeza era conhecedor das Escrituras, eles observavam as Escrituras. O povo de Israel servia a Deus debaixo de uma lei e fazia tudo conforme a Escritura mandava, porém se fixaram nisso. Eles esperavam e aguardavam com ansiedade o Messias. Isso é muito claro, nos evangelhos é claro isso. Por quê? Porque eles viviam numa guerra política, mas o que eles estavam vivendo era algo muito diferente, era espiritual. Como pode então aquele povo rejeitar Jesus? Essa era a preocupação. Como pode aquele povo que conhecia tanto a Escritura, tanto a lei, e olha só que os profetas, a palavra Escritura, o Antigo Testamento, há muito tempo falava sobre o Messias, era muito claro as evidências e as coisas que o Messias iria surgir e que as coisas que ele iria realizar e fazer, estava às claras. Mas é interessante quando as pessoas se detêm em outras coisas e não naquilo que é espiritual, não naquilo que é necessário, elas se fazem cegas, se tornam cegas. Muitas vezes acontece isso com a igreja. Nós estamos preocupados com muitas coisas. Repare que nós temos preocupações de ter um tempo bom, de deixar um conforto melhor, de proporcionar um conforto, uma alegria. Nos preocupamos com coisas, com treinamentos de liderança, né? Hoje eu recebi uma postagem do pastor Marcelo falando sobre isso, e acho que você recebeu também. E nós nos preocupamos com tantas coisas para fidelizar alguma coisa, para afirmar alguma coisa, e nos esquecemos que Jesus nos trouxe liberdade através da sua palavra. Jesus nos trouxe algo melhor. Paulo, é claro que cresceu dentro desse conceito, também viveu isso. Antes de Paulo ser Paulo, era Saulo. E quem era Saulo? Todos nós lemos que Saulo era um perseguidor de Cristo, porque não via em Cristo o Messias. Olha só a cegueira, e nós não podemos cair nesse erro. Olha só como é que está o homem, olha só como é que caminha a humanidade. A palavra prática de Romanos é justamente isso. Como pode o povo judeu, junto com o povo romano, sendo que ali todo Israel praticamente era sitiado por Roma, tinham que viver segundo a lei de Deus e segundo a lei de Roma? Como pode isso, gente? E até hoje, creia você ou não,
Nós temos interferências ainda desse tempo, de Roma, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Por isso que Paulo diz assim: é chegado a salvação. Os judeus falam assim, batiam no peito e falam: nós já temos, nós conhecemos. Vocês esperam o Messias veio e eles não perceberam. A palavra diz lá em Marcos que Jesus veio para os seus e os seus não receberam. Eles não quiseram conhecer, eles não quiseram saber, porque eles estavam vivendo em outra esfera, a política, e não a espiritual. E Jesus veio salvar o quê? A parte política? Não, Jesus, na verdade, ele balançou a pirâmide de Israel e Roma. Mas Jesus veio para salvar a nossa vida do mundo do pecado, do mundo tenebroso. Então, olha só o que Paulo diz: visto que não conheceram a justiça de Deus. Porque é comum ver um judeu hoje lá falando: não, eu sou justo, porque eu cumpro a lei. Eu vi isso com meus próprios olhos, quando eu estive em Israel. Quando nós passávamos pelas ruas, as pessoas percebiam que nós éramos turistas, eles paravam, ficavam orando assim, ó, e batia assim, orando, quer dizer, olha, eu estou orando aqui, porque eu sou justificado, e vocês não. Era essa mensagem que ele estava passando. Olha só que hipocrisia, que na verdade, Paulo diz isso, justamente isso: vocês procuram mais a justiça, ser justificado pela lei, e esqueceram do Messias, que veio cumprir a lei. Ele não veio melhorar a lei, ele cumpriu toda a lei para nos isentar, para trazer salvação. É claro que a lei ainda está impregnada no povo, mas imagina Jesus trazendo essa liberdade para nós. Imagina romanos escutando isso, os romanos, os gentios principalmente, escutando essa palavra. Ei, peraí, nós estávamos fora, agora nós estamos dentro? Epa, peraí, algo importante aí. Nós não tínhamos salvação, agora chegou a salvação para nós também. Também, graças a Deus. Porque se não fosse assim, não teria motivo de nós estarmos aqui. Visto que não conheceram a justiça de Deus e procuraram estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram a Deus, ou o que vem de Deus. E uma das coisas que nós temos que aprendermos para poder ser mais do que vencedores, porque a palavra nos leva a isso, é aprender a se sujeitar a Deus. Como que eu me sujeito a Deus? Primeiro eu tenho que me sujeitar à sua palavra. Eu tenho que crer na sua palavra. Eu tenho que, com todo o meu entendimento, com toda a minha alma e com toda a minha força, me sujeitar a Deus, me sujeitar às autoridades que Deus coloca sobre minha vida. Eu tenho que olhar para a autoridade numa igreja e saber quem é quem. Isso é de Deus. Saber quem é quem no reino de Deus. Isso é o que? Ter autoridade espiritual para dizer: o Senhor é na minha vida e eu respeito isso. Eu sei quem é autoridade sobre a minha vida. Eu sou sujeito a essa autoridade. Isso é tremendo, gente, tremendo. E ele diz que o fim da lei é Cristo para justificação, para a justiça de todo aquele que crê. Quem crê aqui nessa noite? Oh, glória a Deus. Olha só, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer estas coisas viverá por ela. Pronto, ponto. A justificação na lei. Só que não deu certo, porque eles fugiram do propósito da lei. Aí diz assim: mas a justiça que vem da fé, ela é diferente. Quando eu uso a minha fé me dá o direito de viver o melhor de Deus na minha vida. Como assim? Eu, pela fé, eu posso ser vencedor. Pela fé eu venço o inimigo. Pela fé eu caminho, pela fé eu ando, pela fé eu adoro a Deus, pela fé eu busco o Senhor, pela fé eu venho na igreja. Dá para entender que tudo é pela fé? Não há impedimento. Quando nós estávamos lá em Israel, não era qualquer lugar que uma mulher, por exemplo, poderia entrar. Olha só. Mas hoje no Santo dos Santos, pela fé nós entramos. Você, mulher, pode entrar. Você, homem, pode entrar. Pela fé nós entramos. Pela fé você adora a Deus. Que restrição há? Se você adora a Deus, é sinal que você entregou teu coração a Deus.
E tem uma palavra aqui que eu vou ler daqui a pouco, gente, que é a chave de vitória para a nossa vida. É muito prático isso na nossa vida. Por mais que Paulo, é claro que era conhecedor da Escritura, da lei, ele era autoridade da lei. Quando ele percebeu que Jesus era o Messias, mudou a conversa, gente. E quando nós reconhecemos que Jesus é o Senhor na nossa vida, muda tudo a conversa, muda tudo na nossa vida. Então olha só, no versículo 7 diz assim, olha: ou quem descerá ao abismo, isso é, levantar a Cristo dentre os mortos, mas que diz, a palavra está sobre ti, ou junto de ti, está na tua boca e no teu coração, isto é a palavra de fé que pregamos. Então, o que quer dizer isso? Vou explicar um pouquinho para você. Quando você recebe a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, o que é ser Senhor? O que é Senhor? Senhor não é simplesmente você olhar para a pessoa e falar, ela é Senhor porque ela é mais velha. Não é isso. O Senhor, ela vem revestida de um aspecto de autoridade, de seriedade, de caráter, de verdade. Isso é o Senhor Jesus, não é alguém qualquer. O Senhor aqui, quando se dirige Senhor Jesus, Ele tem toda a autoridade no céu e na terra. Uma pessoa dotada de dons, uma pessoa dotada de paixão e compaixão, de misericórdia, e exerce a misericórdia no momento certo. Nós olhamos para Jesus e reconhecemos o senhorio dele em nossas vidas. Só o Senhor, só Jesus é o Senhor, vamos dizer assim. Por causa disso, gente, é só Ele que oferece essa clareza, essa certeza da salvação em nossas vidas. Em nenhum outro há salvação, é isso que Paulo está dizendo. Em nenhum outro há salvação a não ser Jesus. Quando ele fala de Jesus, ele está falando de Messias. Quando Jesus vem, repara que o Messias, ele é abandonado, já não se fala mais em Messias. Por quê? Porque ele já é real. Ele já se fez carne, ele já habita, ele já está entre nós, aqui no caso. Ele já vivia naquele momento, na vida das pessoas e na vida dos discípulos, e agora na vida de Paulo, Jesus estava mais vivo do que nunca. E é uma palavra aqui, gente, que eu acho isso tremendo e fantástico. E isso aqui o diabo não gosta que você fale. O diabo detesta que você pronuncia esse tipo de coisa. Porque aqui é uma chave de vitória para nós, para aqueles que servem a Jesus. No versículo 9, ele diz assim, olha: se com tua boca confessares a Jesus como Senhor. É o que eu acabei de falar agora. Se com tua boca você confessar Jesus como Senhor. Aqui na tradução diz Senhor, mas se fosse mudar de Senhor para Messias, daria o mesmo. Se você confessar Jesus que Ele é Senhor, que pode todas as coisas, aqui, o Senhor ele traz providência para você, inclusive a salvação, porque Ele está falando sobre isso. Se você confessar isso, ninguém confessa por pensamento. Confessar tem que ser confessado pela boca, tem que ser audível. Repare, quando você recebe Jesus, você confessa Jesus. Sim, eu recebo Jesus como meu Senhor, como Senhor da minha vida. Isso é o que? Ele terá controle agora. Já não sou eu mais quem vivo. Quem controla você é Jesus. É Ele que muda, é Ele que mudou a tua vida. Está mudando, nós estamos mudando ainda. É Ele que tira o pecado. Repare que esse Senhor, Ele é confessado. E o diabo não gosta que você faça isso. Ele detesta que você confesse Jesus, que Jesus é o Senhor da sua vida. Mas você pode fazer isso nessa noite, né? Quantos podem fazer isso? Dizer, Jesus é Senhor na minha vida. Diga isso. Olha que lindo isso, gente, mas com fé agora. Jesus. Amém. Que tremendo, né? Que maravilhoso quando nós confessamos isso. E o diabo não quer que você faça isso. O diabo quer que você esqueça de Jesus. O diabo quer que você coloque Jesus de lado. Que Messias o quê? Messias não. O diabo quer que você negue Jesus. É isso. E diz mais aqui, ó,
Isso é uma condição. Isso aqui é condição, gente. Se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Só basta você fazer isso. Se eu confesso, se eu creio que Jesus morreu e ressuscitou a meu favor, eu creio nisso, eu tenho garantia de salvação, porque a Bíblia diz que eu vou ser salvo. Olha que tremendo que é isso, gente. Quantas pessoas têm dificuldade de dizer que é de Jesus, quantas pessoas têm dificuldade de se posicionar, muitas vezes, diante da sociedade. Eu me lembro uma vez que eu era novo numa empresa, eu trabalhava num escritório grande de contabilidade, eu fazia parte do departamento de compras, né? Então tinha um segundo andar que era um escritório de contabilidade, e de baixo era um setor de compras, né? E eu tive que imprimir um relatório lá em cima, e quando eu entrei na sala, tinha uns 15 funcionários sentados na mesa, o chefe no fundo. Eu entrei na porta, era novo na empresa, e eles me perguntaram assim: Ayrton, é verdade que você é crente? Gente, minha perna tremeu. Por quê? Porque eu nunca tinha passado por esse tipo de coisa. Era muito fácil a resposta: sim, eu sou. Mas olha só, muitas vezes nós somos afrontados por posicionamentos. Ia mudar o que se eu falasse sim ou não? Mas muitas pessoas têm medo de dizer sim. Eu falei: claro que sou, inclusive vou na igreja. Ficaram todos olhando para mim e falaram: tá bom, então. Continuaram a trabalhar. Eu falei: gente, foi tão fácil assim? Quantas pessoas têm dificuldade de se posicionar? Quando nós confessamos dessa forma, gente, abre uma porta de vitória para nós. Nós damos passos à frente no Evangelho. E todo momento, toda situação, nós somos confrontados. Hoje é claro que a mídia até nos ajudou a esse respeito, porque é muito fácil você falar que você é de Jesus hoje. Mas há 40 anos atrás não era muito não. Há 30 anos atrás não era muito não. Nós éramos perseguidos, a própria família perseguia, e o negócio era absurdo. Hoje não, hoje é muito fácil. Embora está sendo assim, ter sido muito fácil, e hoje as coisas estão acontecendo de uma maneira muito fácil, é complicado, porque você parece que tem que provar mais ainda que você é de Jesus. Parece que a prova é maior, porque a luta aumentou, né? Porém o posicionamento te direciona. Quando você é firme na tua decisão, no teu posicionamento, se alguém chegar para você: você é de Jesus? Olha aqui, né? Intimidador isso aí. Não é diferente de alguém chegar para você e falar: você é de Jesus? É diferente. E você falar: sim, eu sou. Claro que eu sou. Com toda essa violência, não muda nada, gente. Pelo contrário, vai te ajudar a ter posicionamento. Porque a nossa vida, ela não é uma mesmice. A nossa vida é sim para Deus. Sim, sim, sim para Deus. E não para o mundo, para o pecado. Quando eu falo mundo, gente, a gente vive no mundo. Eu falo mundo de pecado. Isso já se afastou, embora ele está estabelecido. Então, quando você confessa que Jesus é o Senhor, que Ele ressuscitou nós dentre os mortos, você será salvo, pois com o coração se crê. Como alguém com o coração ferido, como alguém com o coração machucado, como aquele povo, os judeus naquela época, estavam machucados politicamente, até mesmo a lei causou dor para eles. Como assim? Um povo se sentia injustiçado, eles não tinham liberdade na sua própria terra, por isso que eles clamavam por justiça. Como pode alguém receber? Se eu tiver o meu coração machucado, vai ser difícil, mas se eu deixar Jesus curar o meu coração, eu serei curado. O coração ferido, quando eu falo ferido, machucado, pode acontecer de se encher de ódio, de mágoas, de sentimentos.
aonde vai paralisar a vida da pessoa, mas quando o coração é curado, e tem coisas que é só Jesus que faz, tem coisas que é só Deus na nossa vida. Sabe quando você olha do lado e fala, ninguém pode me ajudar a não ser Deus? É isso, irmãos, é só Deus. Porque aqui mesmo em Romanos capítulo 11, verso 33, Deus é suficiente, Ele é Senhor. O Senhor Jesus é suficiente. E Deus, irmãos, é tudo para nós. Diz assim, ó a profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis são os seus caminhos. Quem compreendeu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele para que seja recompensado? Olha que tremendo, olha que sabedoria. Nós servimos um Deus que pode todas as coisas na nossa vida, porque dele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Diz mais, pois o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Quando nós cremos de todo o nosso coração, nós nos enchemos de uma força sobrenatural, que passa a ser para nós algo natural, porque o ser sobrenatural, para nós que cremos, é algo natural. Confundi sua mente agora? Acho que não, né? Nós temos como confessar tudo na nossa vida. Se eu abrir a minha boca e confessar, vai gerar salvação para a minha vida. E diz assim que, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ponto. Ponto. Não tem estudo, não tem argumento que diz contra isso. Porque se eu abro a minha boca, se eu confesso, se eu dependo, se eu invoco o nome do Senhor, há salvação. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Então, isso aí agora, Paulo fala assim, gente, é preciso dizer alguma coisa, é preciso falar. Romanos é um livro, para não somente você ler e falar, que bacana, não, é um livro para você colocar ele em prática na tua vida. Se você olhar do lado, não tiver quem fale, quem que vai falar? Quem que vai ser usado? Quem que tem um comando? Quem que tem a justificação? Quem que tem a salvação? Quem que tem a autorização do céu para falar que Jesus é a salvação para alguém que não tem? Somos nós, gente. Somos nós, é você. Olha que responsabilidade santa. Eu não vou ser levado à cruz. Jesus já foi. Eu não vou derramar o meu sangue. Jesus já derramou. Eu só tenho que abrir a minha boca, porque se eu não abrir a minha boca, não tem quem pregue. E se ninguém pregar, não vai ter quem ouça. E se ninguém ouvir, não vai ter salvação, não vai ter entrega. Foi bom Jesus ter vindo, foi bom os discípulos acompanhar, agora todo mundo morreu, acabou. Não, não acabou, gente. E não vai acabar. Não vai acabar, gente. Vai acabar quando Jesus vier buscar a igreja. Vai acabar a pregação. Aí, meu irmão, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e não penetrou ainda no coração do homem aquilo que Deus tem preparado. Imagina isso, gente, para aqueles que o amam. Então nós estamos ainda aqui dentro, nos enquadrando dentro dessa palavra em Romanos, porque a justificação veio sobre nossas vidas. O Senhor está na nossa vida. E é muito interessante, porque quando isso acontece dentro de nós, acontece um despertamento dentro de nós, irmãos. É uma revolução. Começa uma guerra dentro de nós, de uma libertação. Quando Jesus entra, algo errado sai, tem que sair. Quando Jesus ocupa o centro da nossa vida, nós começamos a viver no centro da vontade de Deus. Muitas coisas agora não faz parte da nossa vida. Eu começo a cantar, eu começo a louvar coisas que eu não fazia. Eu começo a ler a Bíblia, eu começo a falar com Deus, eu começo a me relacionar com pessoas, eu começo a viver uma vida que eu nunca vivi. E eu acho isso muito fácil, porque para as pessoas que
Sem Jesus é impossível isso. Para aquele que tem Jesus, é algo muito fácil se relacionar com as pessoas. Mas nem todos obedecerão ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? Olha que preocupação. Nós podemos viver uma história linda aqui nesse lugar. A Isa falou que nós somos a terceira geração. Gente, eu me sinto agora uma criancinha. Estou nascendo de novo, gente. Eu me sinto uma criancinha. Que geração que você é, Alexandre? A primeira, né? Eu sou a terceira, meu irmão. Então é assim, gente. E a gente se sente dessa forma. Isso é muito bonito, porque quando nós fazemos história, nós estamos dentro, nós estamos continuando uma história. Simplesmente nós não estamos aqui por estar. O livro de Atos ainda não fechou, gente. Não fechou a conta ainda. Está acontecendo. Atos ainda está acontecendo na nossa vida. E nós fazemos parte da história. Imagina no céu, quando perguntarem: ei, de onde vocês são? Nós somos da cidade de São Carlos. Né? Então, vão perguntar: chama o seu pastor. Vai lá o pastor Marcelo. Né? Era você que era o pastor daquele povo? Vocês têm uma história ali, né? Você já pensou que história você faz parte? Se ainda você não pensou sobre isso, você está fazendo parte de uma história, de uma igreja. E você não vai ficar de fora, você não vai ficar isento. Ninguém vai entrar no céu por engano, gente. Não sei, eu era bom, mas de repente eu apareci aqui no céu. Não vai ter essa conversinha. Entendeu? E ninguém vai aparecer no inferno: gente, não era para eu estar aqui, o que aconteceu? Vocês sabem o que aconteceu comigo, gente? Eu não lembro. Será que vai ter isso, gente? Entendeu? Então sim, irmãos, nós fazemos parte de uma história. Não é o meu querer, às vezes o meu eu, que vai prevalecer dentro da história. É Jesus que vai prevalecer dentro dessa história. É Jesus que está me incluindo nessa história. É Jesus que está incluindo você nessa história. Eu tenho a minha empresa, eu tenho o meu trabalho, mas você faz parte da história. Eu tenho a minha escola, eu tenho a minha profissão, eu tenho o meu estudo, mas você faz parte da história. Olha que lindo. E o interessante é que você vai ter algo para contar. Você vai ter história. Se você quiser sentar um pouquinho com o pastor Marcelo e com a pastora Isa, ou até mesmo comigo e com a pastora Cristina, e perguntar da nossa história, nós vamos ter muitas histórias para contar. E eu sei que você tem história para contar, entendeu? Eu sei que você tem. O Alexandre ontem me contou que ele era do tempo que a gente não tinha recurso nenhum, nada de instrumento para tocar. A gente corria atrás, não tinha nada. E a gente gastava 4 horas no ensaio. Ficava o dia inteiro na igreja. Parecia que morava dentro da igreja. Já aconteceu com você, Sabrina, isso? Cainã? Eu sei disso. Nós somos desse tempo, né, Marcelo? Alexandre? E hoje, irmão? Por que mudou muita coisa? Por que nós não gastamos esse tempo hoje? O que mudou? Se hoje nós temos tudo, a tecnologia, nós não tínhamos nada. Imagina se nós tivéssemos essa tecnologia de hoje, filmagem, o celular para gravar. Imagina isso naquela época nossa. Gente, tremendo. E hoje nós temos tudo isso e o nosso tempo é pouco. Então nós temos que nos preparar, nos capacitar, no livro de Romanos, a viver uma vida com Deus dessa forma. Nos desprender. Gente, está chegando um avivamento para a nossa igreja. Avivamento é calor? Irmãos, não é calor, porque está frio. Hoje está frio, está 12 graus. Então, está 12 graus. Para você sair de casa hoje para vir na igreja, você venceu, antes de você vencer o inimigo, você venceu o frio. E a vontade, exatamente. Você sabe que eu olhei assim para a geladeira, vi um leite, um chocolate, eu já pensei, eu vou fazer um chocolate quente agora,
mas depois, porque eu tenho que ir na igreja, porque a vontade minha era, né, me cobrir. Mas olha que bênção, né? Então, repare que nós estamos construindo história, nós estamos nos conhecendo e construindo. A Isa diz que a história é linda da igreja, e eu acredito, porque começou com avivamento, e todo avivamento é lindo, é maravilhoso, mas a história da nossa igreja, o que está por vir aqui, é algo tremendo, gente. Nós vamos receber pessoas aqui na igreja importantes. Não sei se você está pensando sobre isso. Eu estou, gente, eu estou muito entusiasmado para isso, para começar logo esse mês aí que vem, para a gente receber esse casal que vem de fora, juntamente com os irmãos. Já avisei que nós vamos sair, vamos lá para Araraquara, nós vamos retornar para cá. Se tiver que ir para Bauru, nós vamos para Bauru, e nós vamos receber esse pessoal com muito amor, com história. Eles vão conhecer a nossa história. Tremendo isso, gente. Você pode aplaudir isso? Glória a Deus. Poxa, o Brad vai saber quem sou eu. Assim ele vai conhecer o Paulinho. Você conhece ele, Paulinho? Aí, ó. Quem não conhece eles? Nossa, olha que benção. Nós vamos conhecer esse casal que praticamente são fundadores da igreja. Né? Que trouxe toda essa história de avivamento. E nós temos o privilégio de poder estar aqui. Pode ser que o Manga venha para cá, já está confirmado, né? Ele quer vir. Eu não sei se ele vai estar vendo a nossa. Vai depender de um recurso onde o próprio Deus vai derramar, mas vai usar alguém aqui, tá? Então, gente, de repente, olha só, uma história sendo construída. E isso faz parte desse livro de Romanos, porque a história desse povo não foi escrita por acaso. Olha só o que Paulo teve que enfrentar só para trazer salvação para quem não tinha, para quem era isento de salvação, e chegou até nós. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado, Jesus, por essa noite nós estarmos aqui. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, que é muito prática, Senhor. Obrigado, Senhor, porque nós observamos que nós somos justificados, Senhor, e essa justificação pela fé nos trouxe salvação. Abençoe agora cada um de nós, Senhor. Abençoa a tua igreja, Senhor, que ela possa crescer nesta graça, crescer em tamanho e estatura, mas em graça, Senhor, em comunhão. Deus, que nós não venhamos perder isso, Senhor, esse amor, essa paixão pelas almas, Pai. Obrigado, Senhor, por tudo que tem acontecido. Obrigado, Senhor, pelo retorno dos nossos pastores nessa viagem, lá para o Amazonas, ó Deus, onde eles tiveram esse encontro maravilhoso com pessoas, ó Deus, do Teu reino. Obrigado, Jesus, porque eles estão de volta. Obrigado, Senhor, por cada irmão. Abençoa aqueles que não puderam estar aqui hoje, Senhor, mas que eles possam estar no próximo culto. Abençoa cada um de nós, dando uma semana abençoada, uma semana de vitória. Por isso nós oramos que a Tua palavra, a Tua salvação chegou até nós, é chegado a nós, Pai. Abençoe agora nossas vidas, Pai. Amém e amém.